aquele louvor? I put my faith in Jesus. I put my faith in Jesus, my anchor to... Tá todo mundo ouvindo e compartilhando? Se chama Promises e você sabe o que quer dizer a letra em inglês? Se você não sabe, continue assistindo esse vídeo porque hoje você vai aprender inglês com a canção Promises. E antes da gente começar, eu tenho 2 recados importantes para você. O primeiro é de que se você gosta de música em inglês, então você vai adorar o e-book que eu tenho gratuito chamado Como Aprender Inglês com Música, em que eu ensino o passo a passo exato de como usar a música como ferramenta para aprender inglês de forma eficiente. O link para você baixar o e-book gratuito está aqui embaixo na descrição do vídeo, então não perca essa oportunidade. E o segundo recado é de que é muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro dos vídeos novos aqui. E também já aproveita e dá uma curtida no vídeo, afinal esse é um dos meus primeiros vídeos no canal, eu tô só começando, então a sua curtida vai ajudar muito a gente. Sem mais delongas, agora vamos começar! Então a música começa com esse verso, God of Abraham, God of Abraham. Vamos começar com God, que é Deus. A gente tem depois of, que quer dizer de, e olha só a pronúncia, apesar de ser com F, ele não tem o som de F, tem o som de V, tá? Então não é esse of com F forte, é mais o som de V, então of, e depois, olha aqui como que diz, né, como escreve, como se diz o nome Abraão em inglês, é assim, Abraham, Abraão, repete aí, ó, Abraham, né? Então, God of Abraham, Deus de Abraão, your, então your, aqui a gente tem uma contração, né, que é uma junção de 2 palavras, isso é muito comum de acontecer no inglês, tá? Através desse símbolo em cima, que parece uma vírgula, né, em cima. Esse símbolo aqui se chama apóstrofo e a função dele é justamente essa, de unir 2 palavras em uma no inglês. Isso é muito comum, como eu falei, principalmente no inglês falado. Se você for escrever um documento, alguma coisa importante relacionada a trabalho, principalmente, é melhor que você não use contrações com o apóstrofo, tá? Melhor você usar a forma cheia. Mas aqui nesse caso, a gente está falando your, que é a junção de you e o verbo are. Os dois têm o mesmo significado, que quer dizer você é. Também poderia ser tu és, né? Ou tu estás. Tá bom? Outra coisa importante é de que algumas pessoas preferem usar o pronome tu quando a gente está se referindo a Deus, né? Mas no inglês não faz diferença. O you serve tanto para tu como para você. Então, your é a mesma coisa que you are, só que é a forma contraída. Continuando, agora a gente tem the God of Covenant. Então, the God, nós já vimos que é o Deus, né? Essa palavra the pode ser o, a ou também no plural, os, as, tá? Então aqui no caso a gente tá falando de Deus, então é o Deus, né? E agora a gente tem essa palavra covenant. Covenant quer dizer aliança, no sentido de tratado ou testamento, tá? Não é a aliança que a gente usa no dedo, não, tá? É mais em relação a um tratado, um testamento. Tanto que, né, na Bíblia a gente tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. E é justamente essa palavra que a gente usa em inglês. Para falar Velho Testamento, em inglês a gente diz Old Covenant. Velho Testamento. E o Novo Testamento é o New Covenant. Novo Testamento. Então, you're the God of Covenant. Tu és o Deus de aliança, and of faithful promises. Então, and of e de. Depois nós temos faithful, que quer dizer fiel. Também poderia ser para o plural, né? Fiéis. E olha a pronúncia dessa palavra, né? A gente tem o TH e logo em seguida a letra F. Então, a gente tem que praticar aqui, né? Porque o TH... Muitas pessoas confundem com o som de F, mas não é som de F, ó. Para pronunciar o TH, a gente coloca a língua entre os dentes e solta um arzinho, né? Então vai ficar th, th.
e logo em seguida nessa palavra já tem a letra F. Então repete aí depois de mim, ó, vai ficar faithful, 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 que quer dizer fiel ou fiéis. Então, and of faithful promises e de promessas fiéis. Promises é promessas, bem parecido, né, com o português. E agora a gente tem essa expressão time and time again, que quer dizer constantemente, repetidamente, vez após vez, né? A gente não poderia traduzir essa expressão ao pé da letra para o português, porque time em português é tempo, depois a gente tem again, que quer dizer de novo, né? Então, time and time again, tempo e tempo de novo, ficaria esquisito, né? Mas o sentido é de algo que está sempre acontecendo repetidamente. Agora a gente tem esse verso, you have proven, tu provaste, que está dentro da conjugação do present perfect, que é um tempo verbal que confunde muitas pessoas, porque ele simplesmente não existe no português, tá? No português, pra gente entender, basicamente a gente tem 3 tempos, né? A gente tem o passado, o presente e o futuro. E aí no meio tem um monte de variáveis, né? Tem o pretérito imperfeito, mais que perfeito, futuro do pretérito e tal. Mas basicamente os principais são passado, presente e futuro. No inglês agora a gente tem um que está no meio ali entre o passado e o presente, que é justamente o present perfect, em que essa frase, esse verso está. You have proven. Algumas pessoas tenderiam a traduzir como tu tens provado. Até poderia ser nesse caso, né? Mas geralmente a gente não traduz sempre assim, com esse tem feito, tem acontecido. Vamos entender? Para vocês entenderem melhor, eu criei uma explicação aqui, um documento, para mostrar os usos e a estrutura do present perfect. Então vamos dar uma olhada. Então vamos começar dando uma olhada na estrutura, que é como a gente forma esse tempo verbal, o present perfect. Então aqui eu só criei exemplos usando you e usando I, tá? Então a gente vai focar nesses 2 pronomes, you que é você, I que é eu. Para esses 2 a gente usa o have, tá? Que é um verbo auxiliar aqui, ele está agindo como um verbo auxiliar. E em seguida o verbo principal, que vai estar no passado particípio, que é o verbo da terceira coluna, tá? O past participle. Tá? Quando a gente estuda inglês, se você é um estudante de inglês, com certeza, uma hora ou outra você vai se deparar com essa lista de verbos, principalmente verbos irregulares, tá? Que a gente separa em primeira, segunda e terceira coluna, tá bom? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês darem uma olhada. Então, na primeira coluna a gente tem os verbos normais, né? Na base form, na sua forma base ou normal. Na segunda coluna a gente tem os verbos no simple past, que é o passado simples, passado normal. E na terceira coluna, então, a gente tem os verbos no past participle, que são os verbos justamente que a gente vai usar para formar o present perfect. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Então, por exemplo, esse primeiro verbo é o do, que é o verbo fazer. No simple past, a gente diz did, e no past participle ele fica done. Seria tipo fazer, fiz, feito. Mais ou menos isso, tá? Em seguida, a gente tem o verbo eat, que é comer. Para o simple past fica ate e para o past participle fica eaten. Depois a gente tem have, que é o verbo ter, no passado simples, had, e olha só, isso acontece às vezes com alguns verbos, ele fica na mesma forma, tanto no simple past, tanto no past participle, tá? Então ele não muda, então é have, had, had. Depois o verbo live, que é viver ou morar, no simple past ele é lived, e também no past participle ele fica lived, então não muda a forma. E por último a gente tem aqui como exemplo o verbo see, que quer dizer ver, no passado simples é saw e no particípio é o seen, tá? Então a gente vai usar sempre os verbos dessa terceira coluna para formar o present perfect, tá? Então agora a gente já viu a estrutura, vamos ver quando que a gente usa esse tempo verbal, que muitas pessoas se confundem, né? Porque a gente não tem ele no português. Eu separei 2 principais usos, que realmente são os principais. Se você conseguir pegar esses 2 usos, você já vai entender a maior parte do present perfect. Provavelmente não vai ter problemas na hora de usar, tá? Então, o primeiro uso aqui é de que a gente usa o present perfect para se referir a algo que começou no passado
e ainda é verdade no presente. Ele teve início no passado, mas é algo que ainda acontece no presente. Eu coloquei 2 exemplos aqui. Na verdade, é quase a mesma frase, só que a primeira está no simple past, no passado simples, e a segunda, sim, está no present perfect, né? Que é o que a gente está focando aqui. Então, olha só a diferença. Na primeira frase, a gente tem assim, ó, You lived in the US in 2010. Você morou nos Estados Unidos em 2010, né? Aqui tem o simple past. E na segunda frase, a gente tem You have lived in the US, que quer dizer você mora nos Estados Unidos, que aí é o present perfect. Olha só a diferença. Na primeira frase, com o simple past, eu estou falando de algo que aconteceu no passado e acabou lá no passado. Ele não continua no presente, né? Não é verdade no presente, porque você morou nos Estados Unidos, não mora mais. No passado você morou e acabou lá, agora você mora em outro lugar. Então esse é o sentido do passado simples. Para o present perfect, que é o que a gente está falando mais aqui, tem outro sentido. Dá o sentido de que você começou a viver lá no passado e ainda vive agora no presente. Então, esse é o sentido do present perfect. Por isso, né, que ele está entre o passado e o presente, justamente porque é algo que começou no passado, teve início no passado, mas ainda é fato no presente. Então, aqui, you have lived in the US, você mora nos Estados Unidos ainda hoje. E o segundo caso, né, o segundo uso principal é de quando a gente não menciona o tempo específico do passado. A gente não fala exatamente quando a coisa aconteceu, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui. Por exemplo, nessa primeira frase, a gente tem I saw this movie yesterday. O saw, como a gente viu aqui, é um verbo no passado simples, né? É alguma coisa que começou no passado e acabou lá. Eu simplesmente vi. I saw this movie yesterday. Eu vi este filme ontem. Yesterday, ontem, é um tempo específico, né? Eu tô falando exatamente quando aconteceu. E agora, nessa segunda frase, que é justamente com o present perfect, olha como eu tô falando. I have seen this movie before. I have seen this movie before. Aí tem o sentido de eu já vi este filme antes. Alguma vez na minha vida, eu não tô falando exatamente quando eu vi este filme. Então, olha só a diferença, tá? Quando a gente tem um tempo específico, determinado, a gente não pode usar o present perfect, né? Que é com have, mais o verbo na terceira coluna em seguida. A gente tem que usar o simple past, que é o passado simples, porque justamente ele expressa algo que acabou lá no passado, começou no passado e acabou no passado. Então, esses são os 2 principais usos do present perfect. Ficou claro? E voltando então para a canção, olha o que ele está falando. You have proven, tu provaste. Ele não está falando quando, né? E também não é uma coisa que aconteceu no passado e acabou lá no passado, porque Deus continua provando ainda hoje, né? Então, you have proven, tu provaste no present perfect. Agora, olha só. You'll do just what you said. Eu quero chamar sua atenção para essa primeira palavra aqui, que olha só, também é uma contração, porque a gente está usando com um apóstrofo, e com esse LL, que é a contração do will, né? Então, you nada mais é do que o mesmo que you will. E o will expressa uma ideia de futuro. Então, seria você vai, você irá, ou tu irás. E continuando, a gente tem o verbo do, que é fazer. Então, seria tu farás, tu irás fazer. Depois a gente tem a palavra just, que pode significar só, mas nesse sentido aqui, ele também pode significar exatamente, tá? Então, you'll do just, tu farás exatamente what you said, o que tu disseste, porque said é o passado de say, e say é o verbo que quer dizer dizer, tá? Então, say, passado, said. Então, you'll do just what you said, tu farás exatamente o que tu disseste. Agora, though the storms may come
Essa palavra though quer dizer embora. Então, olha a pronúncia. Though, though. Depois a gente tem the storms. The, a gente já viu que é o, a, os, as. E agora, storms quer dizer tempestades, né? Tá no plural. Storms, tempestades. Depois a gente tem o verbo may, que quer dizer poder, no sentido de haver uma possibilidade de algo acontecer, tá? Então, embora as tempestades possam, depois o verbo come, que é o verbo vir, né? Então, though the storms may come, embora as tempestades possam vir, and the winds may blow. Então, and the, e, os, winds quer dizer ventos, né? Winds, ventos. Depois a gente tem novamente o may, né? Que é poder, com o sentido de haver uma possibilidade de algo acontecer. Então, embora os ventos possam, e depois blow, que quer dizer soprar, o verbo soprar. Então, and the winds may blow, e os ventos possam soprar. I'll remain steadfast. Então, agora a gente tem o I'll, que mais uma vez é uma contração de I will, né? E reparem na pronúncia, olha, a gente diz I'll, I'll. Eu quero falar sobre o L aqui, o som do L no inglês, tá? No português, quando a gente tem a letra L no final de palavras, esse L se torna o som de U, né? Por exemplo, na palavra legal, né? Em português, a gente não diz legal, legal, né? A gente diz legal com som de U. Mas no inglês a gente tem que pronunciar esse L. A língua tem que ir lá para cima, para o céu da boca, mesmo que seja no final da palavra. Então aqui, olha, a gente diz ow, ow. Tem que colocar a língua lá em cima. Outra palavra que eu gosto muito também para praticar o L no final é o nome do nosso país, o Brasil. Repete aí, ó, Brasil. Não é Brasil, tá? Brasil. Tem que pronunciar o L. Então aqui, I'll remain. Remain quer dizer permanecer. Então, I'll, eu irei, né? Eu vou. Remain, permanecer. E depois a gente tem essa palavra steadfast, que significa firme. Então, eu permanecerei firme. And let my heart learn, né? And é o let é um verbo que quer dizer deixar. Depois a gente tem my, que é meu, ou minha, ou meus, ou minhas. E aqui a gente tem a palavra heart, que quer dizer coração. Deixa eu falar aqui sobre a pronúncia dessa palavra. Olha só, heart, heart. Esse T no inglês, né? Quando a gente tem o T no final de palavras, ele praticamente é mudo, né? O som é parcialmente bloqueado. O mau hábito que alguns estudantes, né, têm é de querer prolongar o som dessa consoante, né, dessa letra no final, por exemplo, querendo dizer hearty, hearty, né? Mas no inglês esse som da consoante no final não pode ter um som a mais, né? Acaba ali, heart. Não tem o i no final, é heart, heart. E muitas vezes ele é quase mudo mesmo, tá? Tanto que na música ele canta and let my heart learn. Até o let, né? Ele não fala let, é let. And let my heart learn. E depois o verbo learn, que quer dizer aprender. Então, and let my heart learn. E deixar o meu coração aprender. When you speak a word. Então, a gente tem o when, que significa quando. You speak. You é você ou tu. E o verbo speak quer dizer falar, né? Tanto que tem aquela famosa frase, quem nunca ouviu, né? Do you speak English? Você fala inglês? Do you speak? Speak, falar. Então, when you speak, quando tu falas, a quer dizer um ou uma. E depois a gente tem word, que quer dizer palavra. Né, palavra. Tanto que a gente tem, né, no pacote Office, né, a gente tem o programa Word, né, que é justamente para escrever, né, um programa onde a gente escreve, então faz sentido, né? Word quer dizer palavra. It will come to pass. Esse it é um pronome neutro,
tá? Que muitas vezes nem tem tradução para o português, tá? Ele pode ser traduzido às vezes como ele, ela, ou também às vezes isso, mas é sempre para se referir a algo que não é uma pessoa, é sempre sobre algo que é uma coisa, um objeto, um animal. Nesse caso aqui, o it está agindo para substituir uma palavra que já foi mencionada anteriormente, né? Então, aqui está se referindo à palavra word, palavra, né? Lembram? A gente falou word, né, no verso anterior. Então, o it está aqui para substituir a palavra word, para a gente não ficar repetindo, né, a mesma palavra. Então, a gente pode usar esse pronome que serve justamente para isso, para substituir uma coisa que não é uma pessoa. Então, aqui, ó, it will come. Ela, no caso, ela aí é a palavra, né? It will, ela irá. Come to pass é uma expressão que quer dizer se cumprir, acontecer, né? Então, it will come to pass, ela irá se cumprir, ela irá acontecer. Continuando, great is your faithfulness to me. Então, great quer dizer grande, mas não no sentido de tamanho, tá? É mais no sentido de ser algo ótimo, tá bom? Então, great, grande, ótimo, is your faithfulness to me. Is quer dizer é, ou está. Depois a gente tem your, que é teu, tua, e faithfulness. Lembra que a gente viu essa palavra antes, né? Faithful, que quer dizer fiel. Quando a gente adiciona esse final, ness, indica agora que a palavra se transforma em um substantivo, em uma coisa. Então, faithfulness quer dizer fidelidade. Então, great is your faithfulness, grande é a tua fidelidade. To quer dizer para ou a, e me, mim. Então, great is your faithfulness to me. Grande é a tua fidelidade para mim. E agora, from the rising sun to the setting same. Então, a palavra from quer dizer de, a partir de, né? Então, tendo início em um lugar, né? De. Agora, the rising sun. Esse rising sun quer dizer o sol nascente. Nascente. Porque nascer do sol em inglês se diz assim, sunrise, né? Sunrise é o nascer do sol. Então, rising sun seria o sol nascente. Então, desde o sol nascente, to the seria até, o, ou então ao. Agora, o setting same. Setting é referente ao sunset, que quer dizer pôr do sol. Pôr do sol. É com hífen? Eu acho que é. Tem a regra nova, né, do português, eu não lembro muito bem, mas eu acredito que é com hífen sim. Então, tem o sunset, que é o pôr do sol. Então, esse setting aqui está se referindo ao pôr do sol. E essa palavra same significa mesmo, o mesmo. Então, eles usaram essa palavra, the setting same, para substituir a palavra sun, para não ter que falar sun é sol de novo, eles falaram até o pôr do mesmo, seria tipo isso, tá? Então, desde o sol nascente até o pôr do mesmo, né? Mas ficaria esquisito traduzir assim, então a gente traduziu como até o pôr do sol. I will praise your name. I will, você já sabe, né? Quer dizer, eu vou, eu irei, porque o will expressa futuro. E agora a gente tem o praise, que quer dizer louvar, é um verbo louvar, também pode ser um substantivo, louvor, né? Então, por exemplo, o nome desse canal em inglês seria English with Praise, inglês com louvor. Então, louvor ou louvar em inglês é praise. E, continuando, a gente tem your name, que é teu nome. Então, I will praise your name, eu louvarei o teu nome. Essa é uma frase que ele fala no meio da canção. Ele fala, when the seasons change. Então, when é quando. The seasons. Seasons quer dizer estações. Tá? As estações do ano, né? Outono, inverno, primavera. Depois o verbo change quer dizer mudar. Então, when the seasons change. Quando as estações mudam, you remain the same.
Então, ó, o verbo remain, acho que a gente já viu também, né? Quer dizer permanecer, tá? Então, you remain the same é o mesmo. Então, tu permaneces o mesmo. You remain the same. God from age to age. Essa expressão age to age quer dizer era em era, tá? Então, Deus de era em era. Age também pode significar idade às vezes, tá? Mas é mais esse sentido aqui. Deus de era em era, Deus de época em época. Though the earth may pass away. Então, though, embora. Agora, the earth, a terra. Earth quer dizer terra. Acaba com TH, então olha a pronúncia aí, ó. Earth, earth. Então, though the earth, embora a terra, may, possa, né, de haver uma possibilidade. Depois a gente tem essa expressão pass away. Aqui foi traduzido como passar, né, no sentido de acabar, ir embora, acabar. Mas essa expressão pass away é muito mais comum com o sentido de que alguém morreu, tá bom? Então, por exemplo, se a gente quiser falar, ele morreu mês passado, a gente poderia falar assim, he passed away last month. Ele morreu, ele faleceu mês passado. Mas aqui na música tá com sentido de passar, de acabar. Your word remains the same. Então, your word, tua palavra, remains, permanece. E, de novo, the same, mais uma vez, né? Quer dizer, o mesmo. Nesse caso, é a mesma, porque a gente tá falando da palavra. Your history can prove. Tua história... Deixa eu falar sobre essa palavra. History. Quer dizer história. E ela é diferente da palavra story. Também quer dizer história, mas é com outro sentido, tá? Primeiro vamos falar da pronúncia, né? Porque eu ouço um monte de gente falando aí referente aos stories, né, do Instagram, falando histories, né? Na verdade, do Instagram é o story. Olha, repete aí, ó. Story. Inclusive, o plural é stories, assim, né? O plural. O singular é com Y. Eu já vi muitas pessoas falando assim no singular, ó. Assiste meu story, só porque não tem o S, né? Mas, na verdade, o singular, que é uma coisa só, é com Y, tá? Então, story, singular, stories, plural. Vamos entender, então, agora a diferença, né? O history quer dizer história ou histórico de algo que realmente aconteceu ao longo da história. É uma coisa que realmente aconteceu no passado. E também é sobre a matéria da escola que a gente estuda, né? História é history, porque justamente a gente estuda sobre fatos que aconteceram, né, realmente no passado. Já o story é história que a gente conta, é uma ficção, não é de verdade, é algo que a gente conta, né? Então, por exemplo, uma história de um livro, ou uma história contada, né, que eu tô falando aqui, inventando, tô contando a história. Então, essa é a diferença, tá? E na pronúncia também, ó, history, story. Então, na música, your history can prove. Esse can é o verbo poder, também pode ser conseguir. E o verbo prove, que é provar. Então, your history can prove. Tua história pode provar. There's nothing you can't do. Então, vamos falar desse there's, que é a junção, é a contração de there is, tá? Que quer dizer haver, existir. Deixa eu colocar um igual aqui. Haver, existir. E essa estrutura aqui é uma estrutura que muitas pessoas se confundem, muitas pessoas não sabem muito bem ou esquecem, né, que ela existe e acabam trocando essa estrutura por um outro verbo por causa do português, porque elas pensam, né, traduzem na cabeça para o português, só que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Essa estrutura aqui, como eu falei, significa existir, haver. E qual que é o erro de muitas pessoas? É querer usar o verbo have, que significa
ter, né? Então, por exemplo, se a gente quiser falar, tem um celular na mesa, tá? A gente vai falar assim, there is, ou there's, né? A cell phone on the table. Aqui eu tô falando tem no sentido de existir, haver, né? Um celular na mesa. E porque no português a gente usa esse tem, né? Muitas pessoas acabam querendo traduzir usando have. Então, um erro comum seria dizer have a cell phone on the table. Mas isso aqui tá errado, viu, gente? Um nativo, um falante de inglês não ia entender o que você está querendo dizer aqui com esse have, tá? Então, não vamos traduzir do português nesse caso, tá? Então, a gente tem que usar o there is. Quando você quiser falar que tem alguma coisa no sentido de haver, de existir, usa o there is para o singular, tá bom? Quando você quiser falar que tem de posse, né, com o sentido de posse, aí sim a gente usa o have. Mas no sentido de haver alguma coisa, a gente usa o there is e a contração é theirs. Então, na música, ele tá falando there's nothing, não há nada, né? Porque nothing quer dizer nada. Então, there's nothing, há nada ou não há nada. You can't do. O can't é o negativo do can. Lembra que eu falei que o can quer dizer poder ou conseguir? Então, can't é a junção de cannot, que seria não pode, não consegue, né? O negativo. E o do é o verbo fazer. Então, there's nothing you can't do. Não há nada que você não possa fazer. You're faithful and true. Então, you're. Mais uma vez, a gente tem essa junção, né, de you com are, que quer dizer tu és, tu estás, ou você é, você está. Faithful é a palavra que a gente já viu também, que quer dizer fiel. And true, and é e, né? E true quer dizer verdadeiro. Então, you are faithful and true. Tu és fiel e verdadeiro. Daí agora tem a cantora, né, que antes de cantar o refrão, ela diz assim, your faithfulness, né, que é a tua fidelidade, e em seguida, it never runs out. Esse it, ela está se referindo à fidelidade, né, então por isso que a gente traduziu como ela, que é uma coisa, né, lembrando, it serve para substituir uma coisa que não é uma pessoa. Então, your faithfulness, a tua fidelidade, ela never runs out. Never é nunca. E agora a gente tem essa expressão runs out, que quer dizer acaba aqui. E eu vou dar mais alguns exemplos, porque essa expressão é muito comum, é muito usada no dia a dia, então vale a pena a gente estudar, a gente se aprofundar um pouquinho mais nela, tá? É muito comum, na verdade, ela ser acompanhada do of, run out of, né? Que seria acabar, aí você vai falar o que é logo em seguida. Então, por exemplo, eu poderia falar assim, ó. We are running out of milk. Olha só, isso aí. A gente usa o verbo to be com essa expressão, tá? Mas a gente não pode traduzir ao pé da letra, porque seria nós estamos correndo de leite? Não. Aqui o sentido é de que está acabando o nosso leite. A gente tá... Leite não, né? Leite. Quer dizer que a gente tá acabando com o nosso leite. Então, a gente precisa ir para o mercado para comprar mais. Então, we are running out of milk. Ainda pegando, né, essa estrutura, esse chunk, que é um pedaço, né, da estrutura do inglês, é muito comum também, por exemplo, dizer run out of gas, que seria acabar a gasolina. Gas é gasolina, tá? Na verdade, é como se fosse a abreviação de gasoline, mas a maioria das pessoas diz simplesmente gas, tá? Então, run out of gas, acabar a gasolina. Run out of time, acabar o tempo. Run out of ideas, acabar as ideias. Então, por exemplo, eu poderia falar,
I'm running out of ideas. Ai, tá acabando as minhas ideias. Estão acabando, né? As minhas ideias. Então, esse run out tem esse sentido de acabar alguma coisa. E agora é o que eu acredito ser o refrão da música. Ela diz, I put my faith in Jesus, né? Então, I é eu. Agora a gente tem o verbo put, que tem uma curiosidade aqui. O verbo put poderia ser tanto para o presente quanto para o passado. Então, ela poderia estar querendo dizer aqui, eu ponho, porque put quer dizer pôr ou colocar. Então, ela poderia estar dizendo, eu coloco, eu ponho, ou então eu pus, eu coloquei, tá? Então, aí a gente não vai saber se ela está falando no presente ou no passado, tanto faz, né? Então, I put my, minha, nesse caso. E agora a palavra faith, que quer dizer fé. Olha só como você diz fé em inglês. Faith, com o TH no final, ó, a língua entre os dentes. Faith, faith. Não é som de F, tá? A gente não encosta os dentes nos lábios, é com a língua. Então, I put my faith. Eu coloco a minha fé in Jesus. Então, in é em e Jesus. Jesus. I put my faith in Jesus. Eu ponho a minha fé em Jesus. My anchor to the ground. Então, my é meu ou minha. Anchor quer dizer âncora. É com esse CH, né? Mas a gente pronuncia com som de K. Então, não é anchor, tá? É anchor. Anchor to the seria ao. E ground quer dizer chão. Então, my anchor to the ground. Minha âncora ao chão. My hope. Minha hope significa esperança. Então, my hope, minha esperança. And firm, quer dizer firme, e foundation, alicerce, fundação, ou então base, né? Inclusive aí uma curiosidade para as meninas que gostam de maquiagem assim como eu, para falar base, né, da maquiagem que a gente usa para cobrir, né, as imperfeições da pele, em inglês se diz foundation. Então, se você for numa loja de maquiagem no exterior aí quiser uma base, você vai pedir pela foundation. Então, na música My Hope and Firm Foundation, minha esperança e firme alicerce, He'll Never Let Me Down. Então, a gente tem He'll, que é a junção de He com will. E He significa ele, e o will quer dizer irá, né, para expressar futuro. Mas aqui a gente vai traduzir como negativo porque a gente está usando o never, né, que é nunca. Então, ele nunca vai, né? E a expressão let me down, que quer dizer me decepcionar, me desapontar. Let, aí vem uma pessoa, né? Somebody, somebody quer dizer alguém, tá? Somebody, down seria justamente isso, decepcionar alguém. Então, eu poderia falar, por exemplo, para alguém, don't let me down. Don't let me down. Não me decepcione, tá? Então, a gente usa o verbo let, em seguida, somebody, que é a pessoa, alguém, né? E, por último, down, e essa expressão significa decepcionar, desapontar alguém. Então, he'll never let me down. Ele nunca vai me decepcionar. E para acabar, então, a música, a letra dessa música é bem longa, né? Mas acabando aqui, ela diz, I'll still bless you. I'll é I will, né? Que quer dizer eu vou, irei, ou eu irei. Still é ainda. E bless pode significar abençoar e também bendizer. Tá bom? Então, I'll still bless you. You é você, tu, a ti, né? Então, I'll still bless you. Eu ainda te bendirei. Eu ainda vou te bendizer. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar sua curtida e também não perca a oportunidade de baixar o seu e-book gratuito
Como Aprender Inglês com Música. Ele tá incrível, não é só porque fui eu que escrevi não, tá? Baixe porque eu tenho certeza de que ele vai te ajudar nessa caminhada rumo à jornada à fluência no inglês. Então, baixe, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!